Vítimas de mais um atentado suicida. Vamos ao vivo à cidade do Kuwait através do videofone com o repórter Marcos Uchoa. Boa noite, Uchoa. Boa noite, Bonner. O ataque suicida foi num posto de controle muito próximo ao Hotel Palestina, onde ficam os jornalistas estrangeiros. Nesse ataque, um fuzileiro foi morto e 4 ficaram feridos. O homem-bomba estava com os explosivos por baixo das roupas. Esse foi o terceiro ataque desse tipo em 22 dias de guerra. Os soldados americanos são muito vulneráveis a esse tipo de ataques, principalmente já que é impossível evitar o contato com a população de Bagdá. Um dia depois da queda do regime de Saddam Hussein, o Iraque continua a viver uma onda de saques. Um menino em Basra, com a camisa da seleção, faz sinal de tudo bem. Se o tema fosse futebol, até se compreenderia, mas nada podia ser mais distante da realidade da segunda maior cidade do Iraque. A desordem, os saques, o roubo tomaram conta de Basra. O inimigo agora pode ser quase qualquer um. Muitos que estão nas ruas provavelmente estão se aproveitando da falta de governo para roubar. E os soldados britânicos que vieram para uma guerra não conseguem policiar tanta gente e ficam nervosos. Muito pior é a situação dos soldados americanos em Bagdá. Eles são cerca de 15 mil, o mesmo que os britânicos em Basra. Só que lá eles têm que controlar uma cidade 4 vezes maior. A situação é tão grave que até um hospital foi saqueado. E nesse caos, de cada 6 médicos, só 2 foram trabalhar hoje. Os outros ficaram em casa protegendo suas famílias. A embaixada da Alemanha foi depenada. O ataque suicida perto do Hotel Palestina em Bagdá fez aumentar o medo entre as tropas da coalizão. Um cinegrafista australiano filmou o momento em que um carro se aproximou demais de um tanque. Os soldados americanos gritaram em inglês para que ele ficasse longe, para trás. 3 ocupantes não ouviram ou não entenderam e foram mortos. No norte do Iraque, a guerra mais tradicional continua. Das 3 grandes cidades que ainda estavam sob o controle do regime de Saddam Hussein, uma já não está mais. Kirkuk tem 700 mil habitantes e forças curdas, junto com tropas especiais americanas, entraram na cidade que ofereceu pouca resistência. As mesmas cenas de alegria da população, o mesmo desabafo contra Saddam Hussein. Mas a tomada de Kirkuk gerou uma crise diplomática. O governo da Turquia não quer que os curdos tomem o poder na cidade e ameaçou mandar soldados. Apagar esse incêndio diplomático é urgente para o governo americano. O problema para o governo da Turquia não é a cidade em si, é que Kirkuk é o centro de uma região riquíssima em petróleo. E se os curdos tiverem acesso a essa riqueza, podem ter dinheiro para comprar mais armas, ou mesmo usar o petróleo como uma arma para forçar a criação de um novo país, o Kurdistão. Isso poderia desestabilizar a Turquia. Afinal, cerca de metade dos 24 milhões de curdos vive na Turquia. O secretário de Estado americano Colin Powell disse ao ministro das Relações Exteriores turco que as forças curdas vão ser retiradas de Kirkuk, no Iraque. Estados Unidos e Grã-Bretanha inauguraram hoje uma rede de televisão no Iraque. A programação é controlada pelo Departamento de Defesa americano. Os transmissores da nova televisão do Iraque, a TV Frente da Liberdade, estão dentro deste avião militar americano. Durante 5 horas, um Hércules 130 sobrevoou o território do país para transmitir as mensagens do primeiro-ministro britânico e do presidente americano. Os dois se apresentaram como se não fossem conhecidos dos iraquianos. This is Tony Blair, Prime Minister of the United Kingdom. This is George W. Bush, the President of the United States. Mensagens em inglês, com legendas em árabe. Tony Blair prometeu respeitar a soberania dos iraquianos. And this Iraq will not be run by Britain or by the United O States. novo governo não será dos britânicos ou dos Estados Unidos, nem das Nações Unidas. Será formado por vocês, o povo do Iraque. The money from Iraqi oil will be yours. E o dinheiro do petróleo será usado para garantir a prosperidade de vocês e de suas famílias. That regime is your enemy as well. Na mensagem do presidente americano, nenhuma palavra sobre o petróleo. George Bush falou como se fosse o libertador dos iraquianos.
Todas as pessoas que formam este país, os curdos, os xiitas, os sunitas e outros, ficarão livres da terrível perseguição que sofreram. Will be free of the terrible persecution that so many have endured. Um dia depois dos Estados Unidos ameaçarem a Síria e o Irã, hoje o governo britânico deu sinais de que quer evitar uma nova crise no Oriente Médio. Convidou os dois países a participar da reconstrução do Iraque. E na França, o presidente Jacques Chirac disse que a queda da ditadura de Saddam Hussein é bem-vinda e representa uma esperança de um fim mais rápido dos combates. A facilidade com que as tropas iraquianas foram derrotadas em Bagdá causou espanto entre os árabes. O povo montado no símbolo do poder vencido. Soldados estrangeiros recebidos como heróis. Essas imagens que rodam o planeta chocaram o mundo árabe. A derrota me envergonha, diz o egípcio. Depois que eles perceberem que o país foi ocupado, vão se arrepender, afirma o palestino. Na maioria dos países árabes, as notícias da queda de Bagdá foram mal recebidas. É dolorido ver nossos irmãos de fé se entregando tão fácil, reclama o jordaniano. Para os políticos árabes, o que faltou foi patriotismo. Fiquei impressionado com a rápida falência do governo iraquiano, disse o presidente do Egito, Hosni Mubarak. A Edgware Road é um dos maiores redutos árabes de Londres. Aqui eles têm lojas, restaurantes, residências. Hoje esse lugar ficou dividido, mas não por causa da religião. Praticamente todos são muçulmanos. A diferença de opiniões é sobre o que levou os iraquianos a aceitar a vitória da coalizão de forma tão passiva. Eles estão realmente felizes depois de 30 anos de ditadura, sugere o açougueiro paquistanês. Eu acho que o amor à vida foi maior do que o orgulho, diz o dono da quitanda, que também veio do Paquistão. Para ele, lutar contra uma máquina de guerra seria a morte na certa. Daqui a pouco, uma entrevista exclusiva. O secretário de Estado americano fala sobre a guerra e sobre o Brasil. E da importância estratégica do nosso país. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao correspondente da Rede Globo em Washington, Luiz Fernando Silva Pinto. Colin Powell disse que essa não é a hora de o governo americano ficar comemorando a vitória. A ação militar continua, segundo ele, e o trabalho por fazer é enorme. A ajuda humanitária tem que ser distribuída no país. Um governo que seja representativo e que mantenha o Iraque intacto precisa ser formado e o papel da comunidade internacional no processo tem que ser definido. O risco de que armas de destruição em massa não sejam encontradas, o que tornaria a própria justificativa da guerra uma farsa, não preocupa Colin Powell. Eu estou certo que vamos encontrar essas armas, ele disse. Até agora, os soldados estavam ocupados com o combate, não estavam procurando armas de destruição em massa. Mas nós temos evidências, sabemos que elas existem e estão bem escondidas, mas serão encontradas. Isso não vai ser um problema. Colin Powell não sabe quantos civis morreram na invasão do Iraque. Ele diz que apesar das ordens que foram dadas para que os soldados se concentrassem em alvos do regime de Saddam Hussein, acidentes aconteceram. Mas, segundo ele, as mortes provocadas pelo conflito não podem ser comparadas com as mortes, centenas de vezes mais numerosas, causadas pela crueldade do regime de Saddam Hussein. Eu perguntei ao secretário de Estado norte-americano como ele reagiu à posição do Brasil de só ajudar na reconstrução do Iraque se ela for feita sob a direção das Nações Unidas e não do Pentágono. Essa é uma decisão que só o Brasil pode tomar, disse Powell. Conversando com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, eu disse que considero positivo qualquer papel que o Brasil queira ter na reconstrução do Iraque. A forma como isso pode acontecer é algo para ser discutido nas Nações Unidas. Powell disse que uma mudança no Conselho de Segurança da ONU para incluir novos países permanentes é algo que está sendo debatido. Eu perguntei se ele apoiaria a candidatura do Brasil como integrante permanente do Conselho de Segurança.
Eu não poderia responder nesse momento, disse Powell, mas o Brasil, pelo seu tamanho e pelo papel que desempenha não apenas nas Américas, mas no cenário mundial, é um país importante. Se as Nações Unidas decidirem ampliar o número de países permanentes no Conselho de Segurança, o Brasil é um país que certamente terá que ser examinado cuidadosamente como candidato. O secretário de Estado norte-americano disse que o Brasil é um exemplo na América do Sul, não apenas como modelo econômico, mas como modelo político. Ele afirmou que acompanha com grande interesse a política econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que fica tocado com as iniciativas sociais do presidente brasileiro. And we are moved by his commitment to improving life for all Brazilians